Então, hoje, pela manhã, vamos falar de sistema de defesa e à tarde vamos falar de doenças autoimunes. Quando a gente vê sistema de defesa, não tem como dizer que o mundo evoluiu e hoje nós somos resultado de evolução. Porque nós podemos ver claramente que tudo foi providenciado. Tudo. Quando analisa sistema de defesa, não tem como dizer que ao acaso acontece todos os fenômenos de defender o nosso organismo dos invasores, micro-organismos. Então, algo é bem interessante. Aqueles cientistas que ganham prêmio Nobel e muitas famas, eles estudam, pesquisam o quê? Sobre o que já existe. E vai pesquisando. Não foram eles que fizeram. Vamos supor, é um produto de evolução que eles, vamos supor que pesquisam, estudam. Vai estudando e descobre coisas extraordinárias, fantásticas. E mesmo assim, não enxergar um Criador é um fenômeno muito interessante. Muito interessante. Agora, você que é cristão, que nós já temos essa mentalidade de que há um Deus que me cuida, e agora só precisamos aplicar esse Deus que nós já conhecemos para nossas células. Então, vocês podem ver que, através do sistema de defesa, todas as nossas preocupações incutidas pelo mundo, nós podemos desprender, deixar. Porque o inimigo, de tal forma, de uma forma muito concreta, incutiu na mente das pessoas para poder destruir completamente. E hoje, isso, se eu falar, eu vou ser muito criticado. Não somente dentro da igreja e fora da igreja. Na noite passada mencionamos rapidamente sobre a vitamina B12, quando houve perguntas. Se eu disser hoje, não necessita de fazer suplemento de vitamina B12 para quem é estritamente vegetariano, simplesmente não aceita. Hoje, você pode perguntar para a maioria dos entendidos. Inclusive, isso não é tom de crítica, por favor. Eu estou só mencionando para entender como está a realidade atual. A Conferência Geral determinou que quem faz alimentação vegetariana estritamente precisa fazer suplemento vitamínico, B12. Eu pessoalmente não concordo. Cada um que vai ter que decidir. Para isto, vamos dar subsídios. É uma das questões. Por exemplo, se disser que não necessita de vacinas, vai gerar uma polêmica tremenda, né? Então, vamos ver se isso é uma polêmica ou é uma providência. Sistema de defesa também é de células, porque tudo que existe no nosso organismo é células, menos cabelo, menos unhas, menos dentes, menos... Oi? Já falei, você estava boiando. Menos meleca, esqueceram? Essas coisas esquecem, é bom esquecer. Sistema de defesa começa no osso, na medula óssea. Aqui está o osso
representando no seu interior a medula óssea. Só que onde tem muita medula óssea que produz células de defesa, não são ossos arredondados como aqui, são ossos achatados. Por exemplo, costelas. Lembra daquela costelada que vocês roíam? Não? Por exemplo, calota craniana é osso achatado. O externo, frequentemente onde a gente tira a medula óssea. A bacia é osso achatado. Então, nesses lugares tem bastante medula óssea. E o que tem dentro de medula óssea? São células. Existem lá células tronco. Células tronco para dar origem a células do sangue e também dar origem a cartilagem para os ossos. Por isso que toda a cartilagem é regenerada. Se alguém tem desgaste de joelho, por exemplo, qualquer desgaste, tudo é regenerado. Não falei que até os ossos são regenerados? Dentes são regenerados por causa de células tronco. Células tronco existem em todos os órgãos do nosso organismo. Aí a gente vê mais uma vez a providência do nosso Criador. Vamos focar agora as células de sangue. A partir dessa célula tronco que gera todas as células de sangue, então aparecem todas as células de sangue. Quando a gente analisa um hemograma, nós então vemos o que tem mais no hemograma. Série vermelha, hemácias. Hemácias tem milhões. Depois vem plaquetas. Centenas, dezenas milhares ou centenas milhares, 200 a 400 mil. Depois vem leucócitos. Todas essas células são leucócitos. Monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, linfócito todo são chamados leucócitos. Então, leucócitos têm subdivisões, né? Então, hoje nós queremos focar essa linhagem de linfócitos. No hemograma não vê esse subgrupo de linfócito T, linfócito B, célula dendrítica, célula assassina natural. Isso não divide no hemograma comum. Mas, se a gente fizer um estudo mais detalhado dos linfócitos, então nós vamos diferenciar que entre linfócitos tem linfócito T, linfócito B, célula dendrítica, linfócito assassina natural. E que não é da linhagem de linfócitos, mas mieloides, tem essa célula neutrófilo que tem função de eliminar todas as bactérias. Neutrófilo é incapaz de eliminar vírus, por exemplo. Quem elimina vírus é linfócito T ou célula matadora natural. Mas todo tipo de bactérias são eliminadas pelo neutrófilo, ou também chama-se segmentados. Muito bom. E essa célula dendrítica tem uma função de colher as informações. Por exemplo, quando entra a bactéria, colhe a informação dessa bactéria e reconhece então que é o Staphylococcus. Não, essa daí é Pseudomonas. Não, essa daí é Streptococcus. E assim consegue identificar toda a bactéria. E também consegue identificar
quem é célula cancerosa? Então, célula aqui está na primeira linha de defesa para colher as informações. Vejamos então como que funciona esse sistema de defesa. É uma forma tão maravilhosa que simplesmente fico boquiaberto. Uau! Tudo isso sem nada de eu perceber. Nada, nada. Veja aqui, um dia machucou, cortou um pouquinho, muito superficial, tanto que sai um pouquinho de sangue, aqui capilar, foi rompido, então sai pouquinho de sangue, logo para. Mas aqui abriu. Então a integridade da pele agora é rompida nesse local, e assim as bactérias que existem ao seu redor estão entrando. Você enxerga? Ainda bem, né? Ainda bem. Imagina a gente, na hora de comer, na salada cheia de bactérias. No pão, está lá, um montão de bactérias. E agora, hein? Quando a gente lava a mão, na água está cheia de bactérias. Sabe até onde tem bactérias? Eu não tenho essa foto, mas bactérias ainda está cheinho, cheinho, na ponta de agulha esterilizada. Então, gente, não precisa lavar a mão para comer. Pode comer com um monte de bactéria, porque nosso bom Deus providenciou o sistema de defesa. Lógico, depois de fazer número 2, é bom lavar. Por quê? Por causa da sua consciência. Só por causa disto. Limpar a mão. Então você fica, lavei a mão. Mas fora disso, por exemplo, depois de lavar com água, depois a gente enxuga, não enxuga? Naquele papel toalha, tá como? Cheio de bactérias. Não tem como fugir neste mundo de bactérias. Relaxa. Oi? Não, estava olhando só aqui, então agora virei um pouquinho para cá. Opa, você tem algum problema? Nenhum, acabou. Agora pode comer lambão. Por exemplo, hoje de manhã eu chupei manga de novo. Estou viciado. Manga daqui é muito melhor que qualquer fruta oferecida aí. Come banana, foi muito boa banana de hoje. Mas a maçã, olhei assim, cheia de bactéria, não quis comer. Eu não quis comer maçã. Não é que por causa de bactérias que não quis comer, mas não me apeteceu a maçã. Mas, gente, não fica com medo de bactérias. Por quê? Porque é assim que funciona. Quando as bactérias entram, mesmo que nós não percebemos, quem que já percebeu que está entrando bactérias? Criador. Tá craque, hein? Oi, tá bom. Agora tá demais. Criador que sonda tudo e conhece. O salmista diz em Salmo 139, ele ainda conhece aquele pensamento que ainda nem chegou em mim. Não chegou esse pensamento, mas ele conhece. Por quê? Porque ele sabe que pensamento que eu vou explicar, ou dele ou do inimigo. Então sabe qual vai ser meu pensamento. Nosso bom Criador é assim. Então ele que analisou, entrou bactéria.
Logo então, ele comanda a célula dendrítica para encontrar com as bactérias. Como que essa célula dendrítica está aí, que estava circulando no sangue? Como que foi para ter tecido fora do vaso? Como que foi? Oi? Claro. Eu não sei porque espera, tem que demorar tanto para raciocinar. Gente, tudo é o Criador. Tudo. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Quando eu faço um movimento assim, por quê? Criador que está fazendo. Não é eu que estou fazendo. Criador que está fazendo. Lembre bem disto. Não é automático, mas clique, clique. Bom, então célula dendrítica encontrou. Vamos dar uma olhada como que célula dendrítica comporta? Aí o Criador fala, convida essa bactéria. E aí então forma-se uma sala, chama-se vesícula, né? Forma uma sala, então depois oferece chazinho. E aí oferece chazinho, chama-se radicais livres, ou peroxidase. É um tipo de radical livre diferente. Então, com essa enzima, desintegra toda a bactéria para achar a sua identidade. E aí, achou a identidade. E agora, deixa na superfície da membrana e viaja. Está viajando. Como que essa célula dendrítica, que agora foi cortado aqui na pele, no ombro, vai viajar para a íngua. Sabe o que é íngua? Íngua está espalhada no nosso organismo inteiro. Está aqui. Íngua. Adenoide no nariz é uma íngua. Amígdala é íngua. Toda a íngua que existe ao lado do pescoço. Íngua existe nas axilas, dentro do tórax, na região da subclávia, enfim, está espalhado no corpo inteiro. Só que algumas pessoas, ou maioria das pessoas, quando tiver problema na íngua, aquilo que puder tirar, manda tirar. Por exemplo, quando alguém tem amidalite repetitiva, diz o quê? Tira a amígdala. Elimina a amígdala, que jamais deve tirar a amígdala. Porque é um posto de guarda. Nas amígdalas está cheio de células de defesa comandantes para poder proteger toda a região da boca. Então, tem que perguntar, por que estou tendo amidalite repetitiva? Eu devo estar com a imunidade baixa. Então, tem que aumentar a imunidade em vez de tirar a amígdala ou adenoide. Muitas vezes o pessoal tira simplesmente apêndice na hora de fazer uma cirurgia abdominal. Como a gente gostava de tirar apêndice naquela época. Quando era interno e quando passava pela área de cirurgia durante 3 meses, médico quer estragar o quanto possível. Isso com o pensamento de que vai ajudar o paciente. Então, um interno quer tirar apêndice normal, então chega no paciente e fala assim, olha, você tem que fazer essa cirurgia abdominal. Você sabe disso, né? Por exemplo, úlcera do estômago. Então fala, já que você está fazendo cirurgia do abdômen, você quer que a gente tire apêndice? Porque apêndice só serve para ter apendicite.
Assim que a gente enganava, enrolava o paciente. Já que tem oportunidade de tirar apêndice, se você autorizar, a gente elimina apêndice para você, de graça. Então o paciente fala assim, apêndice é para ter apendicite? Ah, então vamos prevenir, para não ter apendicite. Claro, ainda é de graça, então tira. E aí o interno fica feliz da vida, até que, enfim, hoje eu vou fazer essa cirurgia de tirar o apêndice. E conversa com o staff. Eu consegui dobrar o paciente. Ele autorizou para tirar apêndice. Quando terminar toda a cirurgia, então, o senhor me ajuda para tirar apêndice. E assim a gente treinava. Tirar o apêndice. Hoje eu me arrependo por ter feito. Porque coisa que jamais deveria ter feito. O que é apêndice? Olha aqui. Apêndice está aqui. Na porção que inicia o intestino ascendente, intestino grosso. É exatamente porque no intestino grosso tem muitas bactérias que não pode entrar para o intestino delgado, então lá existe esse posto policial, polícia da fronteira, não deixa passar nenhuma bactéria para intestino delgado. E a gente tirava aquela terrorista, né? Verdadeiro terrorista. Bom, nas virilhas tem as ínguas, então chama-se essas ínguas de nome pouco mais culto, linfonodo ou gânglio linfático. São nomes pouco mais chiques, mas esquece, tá? A capacidade de vocês é um tanto limitada, não é? Assim que você, não, eu não tenho capacidade limitada, eu quero lembrar. É uma forma de cutucar para acordar, né? Bom, agora chegou na íngua, trazendo o quê? Identidade da bactéria. Sabe como que chama essa identidade da bactéria? Cientificamente chama-se antígeno. Antígeno, tá bom? Traz esse antígeno à célula dendrítica e chega na íngua, no linfonodo, apresenta para seu comandante, linfócito T, um subgrupo chamado auxiliadora, linfócito T ajudadora. Então está aí, apresenta essa identidade, antígeno. Então linfócito T auxiliadora recebe, entrou esse tipo de bactéria, pico, não tem problema nenhum. Então manda sinal para a célula B, linfócito B. E aí, linfócito B recebendo o sinal dado pela célula T, aí eu entendi, entrou esse tipo de bactéria, então vamos produzir o tipo de anticorpo específico para aquela bactéria. Porque cada bactéria tem identidade diferente, portanto, anticorpo diferente. Assim como vocês tomava ou dava para crianças, né? Tem vacina para sarampo, tem vacina para pólio, tem vacina para rubéola, porque tem vacinas diferentes, porque vírus tem identidades diferentes. Bactéria é a mesma coisa. Cada bactéria tem sua identidade, portanto, tem que ocorrer todo esse processo de
célula dendrítica captar a identidade, oferecer, apresentar para a célula T auxiliadora, e célula T auxiliadora dar sinal diferente para cada bactéria. Então, célula B produz anticorpo específico para cada bactéria. Isso é ao acaso? Depois de bactéria entrar, essa bactéria como que é mesmo? E aí passa anos, vai adaptando a essa bactéria e depois, então, depois de adaptar por muito tempo, então produz um anticorpo? Nesse momento, o que aconteceu então? O homem morreu de infecção. Se fosse evolução, hoje não há nenhuma raça. Por quê? Já morreu tudo pela infecção. Já morreu. Então, se alguém disser que pela seleção natural evoluiu, isso é uma mentalidade que não raciocinou, mas simplesmente aceitou que é. Sabe que todos os médicos são assim? Como foi ensinado na faculdade, então simplesmente, tá bom, vamos dar vacina. Não raciocina. Quando comecei a estudar a imunologia, esses processos, vem cá. Produção de anticorpo, quem é que faz? Célula B. Linfócito B que produz anticorpo. Se linfócito B não funcionar direito, tem produção de anticorpo? Não tem. De forma nenhuma pode produzir anticorpo se linfócito B não funcionar. Não é por causa de tomar vacina é que produz anticorpo. Através de bom funcionamento de todas as células de defesa que produz anticorpo independente de tomar vacina. Por quê? No momento que entra tal de vírus de poliomielite, entrou vírus, o organismo vai fazer o quê? Entrou esse vírus, então vai identificar. Então, célula dendrítica vai colher a identidade. E depois vai apresentar para a célula T auxiliadora. E célula T auxiliadora, entendendo qual é a identidade do vírus, vai comandar célula B produzir anticorpo específico. Sempre célula B. Então, a necessidade de tomar vacina? Não tem. Simplesmente permitir todas as células de defesa funcionar bem. Então, toda vez que tem contato com micróbio, vai fazer o quê? Produz anticorpo, resolve. Então, quando é que é condição favorável para todas as células de defesa funcionar bem? New Start. Palmas, até que enfim acertou. Parabéns. Por isso que é bom fazer o programa um pouco mais prolongado, para as pessoas experimentarem que ficha cai. Porque programa de 6 dias, para ficha cair, quase que chega, que ficha está caindo, termina. E vai embora. Mesmo assim, as pessoas experimentam mudanças extraordinárias, porque em casa continua. Mas é programa de 10 dias, se ficha não caiu, tem que repetir. Então veja, quando
produz anticorpo específico para cada micróbio invasor. Então vamos ver. Esse anticorpo está viajando para grudar nessa bactéria. Vamos olhar outra figura que mostra claramente isto. Aqui, deixa eu explicar. Essa estrutura que estou mostrando aqui, por exemplo, é uma célula. Célula com seu núcleo. É célula do capilar. Uma célula do capilar ligada com outra célula do capilar. Aqui também uma célula de capilar. Então formou-se um tubo e cortou esse capilar para enxergar o seu interior, está cheio de hemácias, e aqui é fora do capilar, onde a bactéria aqui está invadindo, e célula T já está fora do vaso, e célula B também produzindo o quê? Produzindo anticorpo. Anticorpo é expresso como assim, tipo Y. Tá? Y aqui pode ser invertido, tanto faz. Aqui é anticorpo. E esse anticorpo, então, gruda na bactéria. Funciona como se fosse algema. Quando pega a bactéria, algema, então, essa bactéria algemada é reconhecida pelos neutrófilos. Interessante, né? A comunicação entre todas as células. E esse neutrófilo ou segmentado, então, começa a convidar. Como que convida? Vocês viram essa figura, né? Emitindo o braço. Era redondo. Imagina, com essa estrutura, passar pelo espaço entre duas células, e aqui seria muito difícil, né? Na hora de passar, então, achata e passa pelo espaço entre duas células de capilar, então, quando sai, fica redonda novamente, e tchuf, tchuf, vai pegando todas as bactérias e traz para dentro da célula, e assim entra todas as bactérias para dentro da célula neutrófilo e novamente produz peroxidase, que é outro tipo de radical livre, e destrói, derrete toda a bactéria. Então a infecção acabou. Acabou a infecção. Não teve nada. Simplesmente todas as bactérias morreram e teve sinal de infecção? Teve febre elevada? Não. O tempo todo isso acontece. Se agora você está com a temperatura de 36,8, 37,0, sem febre nenhuma, sinal que o sistema de defesa está funcionando bem. Se não funcionasse bem, como seria seu organismo, sua temperatura? Temperatura de 38, 39, 40, fervendo. Para quê? Para poder acabar com as multiplicações das bactérias e tentar aumentar a atividade das células de defesa. Então nós precisamos dar graças a Deus por não estar com a febre, porque Ele está fazendo todo o seu trabalho, sua obra de nos proteger dos invasores das bactérias. Então, por favor, veja, olhar de fé. De manhã, na hora de fazer alongamento, eu estico para trás, assim,
Oh, que céu azul lindo. Algumas pessoas falam, ih, que céu azul lindo, cadê Renato? Fala, oh, tá. Esse cara tem olhar daltônico. Alguém falou, será que aquele cara é daltônico? Bom, não entendeu direito, né? Quem é daltônico percebe cor cinza, não percebe o quê? Verde, vermelho. Não há daltônico. Não existe outra variedade de daltônico, isso não sei. Bom, porque eu olho agora mesmo, olhando para o céu, que céu azul lindo. Por quê? Porque céu é sempre azul. Algum momento céu muda de cor? Nunca muda, mesmo à noite céu é azul. Questão de você ter a energia. Se você tiver essa energia interna, que é fé, então fé é uma energia, um poder, uma força. Quando você tiver essa energia, enxerga a verdade. Por isso que nós sempre devemos falar as verdades, não de fato. Quando a gente conversa, olha, eu vi aquele fulano aí, ele comer carne de porco. Aquele irmão recém-batizado. E aí a gente comenta, ah, é? Ele, depois de se batizar, ainda comeu carne de porco? Essa conversa é de verdade ou de fato? De fato. Quem é verdadeiro vai dizer o quê? Realmente viu que comeu carne de porco. Vai falar para outro? Não. Cobre. Cobre. Porque eu não sei qual é a situação dele e o que levou para ele fazer tal coisa. Eu não sei. Para mim isso é um erro. Então preciso cobrir. Ficar quieto. Não falar para ninguém. Agora, quando o Espírito Santo disser para você, visite aquele irmão, então você visita e vê qual é a dificuldade que o irmão tem e continua amando, cobrindo. Sabe que muitas, quase 99,999 da nossa conversação é de fato. É de fato. Por isso que nós somos atingidos pelos radicais livres. Porque quanto mais disser fato, pessoas querem fazer o quê? Aumentar esse fato. Acrescentar mais fatos, sugestões do inimigo. Aquilo que nem viu já está enorme. Essa parte nós não precisamos fazer, né? Bom, então o sistema de defesa é perfeito, porque nosso Senhor é perfeito. Ele defende totalmente contra os micro-organismos. Uma das coisas que a ciência descobriu, que esse sistema de defesa, então, não trabalha direito. Naturalmente, como vocês acabaram de falar, quando você vive no New Start, todas as células funcionarão bem. Mas a ciência olhou uma coisa bem interessante em relação ao ritmo de vida. Quando você dorme na hora que você precisa dormir, por volta de 9 horas aqui nesse diagrama, quando produz a melatonina, então você está sentindo, e você se prepara, e umas 9h30, mais tarde às 10 horas, você está
dormindo. Entrou num sono tranquilo. E quando chegar por volta de 1, 2 da madrugada, isto é, depois de 4, 5 horas de sono, produz mais quantidade de melatonina, o Criador. Então, nesse momento, você tem sono mais profundo e que pode carregar que não acorda. Não tem esse momento? Tem. Todos nós temos esse momento. Lógico que, por estarmos em consciência, não percebemos, mas sempre tem esse momento. Nesse momento de sono mais profundo, cientistas descobriram coisa fantástica. Fantástica. O corpo da gente muda no período de 24 horas. Quando eu vi esse daí, o que? Meu corpo muda o tempo todo? Todos os valores mudam? Então, para que vou fazer exame? Faço o exame agora. 2 dias depois, o médico vai ver esse exame. É mesmo valor? Vai discutir o meu estado atual com o parâmetro do 2 dias atrás. Ai, que bom, eu não vou fazer exame nenhum. Desde 92, deixei, seguro de saúde, plano de saúde. Desde 92, não estou indo para nenhum médico, nem para dentista. Estou livre. Simplesmente livre. Como? Eu tenho um médico que me sonda e me conhece e me diz qual caminho que eu devo andar. Então, simplesmente, que bom, né? Que bom. Ele me deu garantia. Ele não cobra, não vai cobrar por me sondar, me examinar. E outra coisa, ele diz, eu estou de plantão 24 horas. Estou de plantão. Ele me garantiu. Jeová de Israel não dormita, nem dorme, para me cuidar. Não preciso eu solicitar, Ele que me cuida o tempo todo. Você quer ter um médico assim? Apresento o meu chefe. Meu chefe é assim. Eu apresento para vocês também, vocês adquirirem esse médico gratuito, totalmente gratuito, que examina o tempo todo e me apresenta como eu estou. E ainda fala, você é meu, porque eu resgato, eu reparo, eu regenero, eu curo. Médico muito bom. Nunca falhou para mim. Até hoje estou, além de ser bonito, ele me molda cada dia mais bonito. Sabe como que ultimamente ele está me moldando? Está transformando o meu cabelo branco em cabelo preto. Olha aí. Cada vez que as pessoas que me conhecem encontram, falam assim, olha, está mais preto. Sei lá, já que eu sou charmoso, então não estou preocupado com cor de cabelo, né? Aí, claro, raquítico, bonito. Muito bom. Então, por volta de 1 da madrugada, as células de defesa chamadas linfócito T auxiliadora estão no seu pico de trabalho. Enquanto eu estou
num sono mais profundo, plena inconsciência. Quem que está trabalhando? Criador. E mexe com seus agentes que ele criou. Ele está... Por quê? Quando eu estou em consciência, normalmente eu atrapalho o que ele quer fazer. Então ele me bota na inconsciência para poder reparar. Não é bom? Então é bom você aceitar. E enquanto você estiver com a consciência, então, não atrapalhar o que ele quer fazer. Amando uns aos outros, tomando água, fazendo atividade física, estando no ar puro. Tudo é bom, né? Então, quando essas células T estão no seu pico de trabalho, alguém pode ter alguma infecção? Não tem como ter infecção. Alguém pode ter o câncer? Não tem como ter câncer. Eu brinco até. Quem tem câncer que queira ser curado, então, primeira coisa, durma cedo. Se tiver um sono bom, profundo, certamente a imunidade estará tão boa que vai eliminar células cancerosas. Outro lado, ambiente hospitalar, dá para descansar à noite? Quando você está a fim de descansar, vem a enfermeira. Acorda. Dorme. Daqui a pouco vem. De novo. Põe outro. Ai, meu Senhor. Aí está na hora de, pegando o sono, tira o braço e vê. Daqui a pouco vem remédio. Não tem condição de descansar. Descansar. Então, descansar é parte fundamental. Já que estou mostrando esse slide, veja, por volta de 2 da madrugada, o hormônio de crescimento está no nível mais elevado. Significa que a regeneração celular ocorre quando você dormir na hora certa. Regeneração celular. Muito bom, né? Então veja, diante dessa situação de perfeita imunidade, um funcionamento perfeito, então você não precisa se preocupar. Agora é questão de familiarizar. Familiarizar com o quê? New Start. Dormir cedo, tomar água, esticar, comer alimentos saborosos, atividade física, confiar, cantando, olhando as belezas, sua verdade sempre estando no meu coração, sua bondade eu recebendo e passando para meus semelhantes. Enquanto você viver assim, imunidade não tem nenhum problema. Então vocês puderam ver o caminho fácil, caminho curto. Outro dia eu falei para meu filho, filho, você precisa viver bem simples, bem fácil, pega o caminho fácil. Aí ele ficou bravo comigo. Outro dia você falou que você nunca pode pegar caminho fácil. Sabe por que eu estava comentando aquilo? Porque agora ele quer parar de fumar. Quer parar de fumar, só que não consegue, então está colocando um monte de coisa para poder parar de fumar e fica naquela agonia. Aí eu falei para ele,
toma caminho fácil. Simplesmente entenda que você tem um Criador que pode mudar o seu paladar, seu apego pelo cigarro. Ele muda. Você viu como o papai mudou em relação ao chocolate? Pois é, né? Eu quero voltar para a origem, quero conhecer esse Deus. Aí nessa altura a gente introduz quem é Deus que eu conheço. Ele já está mudando o seu paladar. Quando o inimigo vier de uma forma tão sutil para você agora pegar, aí é momento de rejeitar. Opa, essa é a conversa do inimigo. Aí você canta. Então, não vai ter mais desejo de fumar. Experimente, fácil, fácil. Ele ficou pensativo. Eu estou orando para ele aceitar esse caminho tão fácil, muito fácil. Todo tipo de drogas também é fácil, dessa forma. Qualquer dependência é fácil. Simplesmente o Criador, ele rompe aquela ligação. Isso em termos de neurônios chama-se sinapse. Sinapse, ligação entre dois neurônios. Existe um neurônio que lembra do cigarro, do café, de Coca-Cola, de pizza, chocolate. Existe essa ligação. Agora Deus quer fazer o quê? Mudar essa ligação para manga, por exemplo. Que tirar ligação com a picanha para alimento de origem vegetal. Simplesmente que tirar. Para ele é fácil de mudar a sinapse? É, porque ele é criador. Então, só mudando a sinapse, nós não teremos nenhuma dependência que o mundo introduziu para a nossa vida. Quando a gente escolhe essa sinapse que Deus quer ligar de novo para a vida, e quando nós experimentarmos essa vida, então vamos sentir, uau, como é bom. Eu tenho plena certeza que um dia meu filho vai dizer, como é bom não fumar. Bom demais, né? Então, nesse momento, vamos abraçar e dar louvor e agradecimento para nosso bom Deus. Deixa eu comentar mais uma coisa, depois vou aceitar as perguntas. Só para ter mais um conhecimento. Veja aqui, quando as bactérias, micro-organismos invadem e todas as células de defesa funcionam para defender a invasão desses micróbios, veja o processo que ocorre. Aqui entrou a bactéria, e então aqui está defendendo. E aqui, veja, duas células de capilar está oferecendo esse espaço para a célula passar. Portanto, a água que está no capilar também pode extravasar? Pode extravasar. Por isso que quando tiver inflamação, sempre ocorre o inchaço na região. Onde ocorre a inflamação, ocorre o inchaço. Percebe? Percebe ou não? Percebe, tá? Ocorre o extravasamento do líquido, então incha um pouco. E como os vasos estão mais alargados para poder permitir as células saírem, fazerem seu trabalho, e aumenta a circulação, porque tem que mandar bastante exército para lá, então a região fica mais avermelhada.
Perceberam? E por circular bastante sangue naquela região, então a região fica um pouco mais quente. Agora está inchado e avermelhado. E esse inchaço então vai comprimir algumas terminações nervosas da região. Então tem dor. São 4 sinais de inflamação: inchaço, vermelhidão, calor, dor. Precisa fazer alguma coisa? Nada de anti-inflamatório. Nada de anti-inflamatório. Porque o Criador está defendendo você diante do seu sistema de defesa, que ainda não está tão bem. Mesmo que esteja bem, agora esse momento é necessário para poder não ter a infecção, que é pior. Quando tem inflamação, sinal que não está infeccionado. Como que eu sei? Porque não apresenta febre. Não é mesmo? Só tem calor no local. Isso é meramente inflamação. Não aconteceu infecção nenhuma. Nesse momento, jamais deve usar antibiótico. Jamais. Porque micro-organismos não estão proliferando, não estão multiplicando, mas o organismo está dando conta de proteger, combater seu organismo. Entenderam ou estão boiando? Então, porque hoje vocês estão com síndrome de domingo, é? Que tem que dormir até meio-dia? Hoje é primeiro dia. 6 dias trabalharás, né? Farás sua obra. Então acorde, gente. Tá bom. Deixa eu terminar só essa aqui e vamos receber perguntas. Então, quando tiver aqui nessa região onde entrou as bactérias, por exemplo, quando tem alguma ferida, não fica todo vermelho naquela região toda? Porque está tendo inflamação. Para proteger você. Precisa fazer alguma coisa? Nada. No máximo, proteger para não machucar mais. Né? Ou então limpar bem com a água. Limpar bem. Tá bom? Limpar bem aquela região. Nada de anti-inflamatório. Nada de anti-inflamatório. Nada. Deus vai solucionar muito bem.